Paz, graça e bem. Não esqueçam de mutar o negócio aí para gravação, tá? Amém. Continuamos então na volta da nossa série Fé Pública. Semana passada a gente falou sobre uma mensagem especial para as mulheres, né? Por algum motivo que só Deus sabe, a gravação deu um problemão e a gente não conseguiu subir essa gravação para o canal. Mas Deus sabe todas as coisas, então nós queremos fazer o máximo para que essas próximas gravações a gente consiga correr tudo bem. Então, gente, a gente está na nossa sexta mensagem da série Fé Pública, compartilhando a esperança que existe dentro de nós. Antes disso, quero somente compartilhar com os irmãos que nós temos muitos projetos acontecendo simultaneamente aqui na igreja, e todos esses projetos têm o objetivo de compartilhar nossa fé, compartilhar nossa esperança, compartilhar com as outras pessoas a nossa alegria. E tudo que fazemos objetivando levar pessoas a um relacionamento com Jesus. E uma dessas iniciativas é o álbum da nossa igreja, que vai sair sexta-feira agora, tá bom, pessoal? Então eu quero convidar vocês a criarem muitas expectativas para vocês compartilharem essas canções, para vocês ouvirem até arranhar. Vai sair primeiro no Spotify e ao longo das semanas vai sair no YouTube também. Então, pessoal, por que nós gravamos canções, né? Você já pararam para pensar nisso? Por que nós gravamos canções? Para compartilhar nossa esperança, para que as outras pessoas conheçam um Deus que nós servimos e um Deus que nós amamos. Por que vamos para o Berea Bem-Estar, no luau maravilhoso que tivemos ontem, né? Para compartilhar esperança, para mostrarmos e demonstrarmos a nossa vida com Deus e o nosso testemunho, e nós queremos que todas as pessoas vivam aquilo que a gente está vivendo. E é por isso que a nossa fé é uma fé pública. E hoje nós iremos falar sobre um tema que, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou profundamente ao meu coração, e eu quero compartilhar o coração de Deus com vocês aqui. Então nós iremos falar hoje sobre a fé pública para encontrar a Deus. Encontrar a Deus. As pessoas estão buscando Deus, elas estão buscando respostas, e somente através da nossa fé. Então nós queremos apresentar a nossa fé, que as pessoas dizem: não, eu tenho a minha opinião sobre Deus, não, eu tenho a minha religiosidade, eu já tenho Deus no coração. Geralmente quem fala isso não tem Deus no coração. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando clamamos o nome de Jesus, aí sim nós podemos encontrar a Deus verdadeiramente. Fora dele não há salvação. A Bíblia é clara: não há salvação em nenhum outro nome, porque somente ao nome de Jesus foi dado esse poder de nós sermos salvos. Quando clamamos o nome de Jesus, podemos encontrar Deus verdadeiramente, ou então podemos encontrar o Deus verdadeiro. Então abra sua Bíblia, em Êxodo, pode passar? Maravilha. Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o verso 14. Preste atenção nessa mensagem. Essa mensagem pode mudar a sua vida. Compartilhe essa mensagem também com quem está precisando. Nós iremos ouvir agora o relato da conversão de Moisés. O dia em que Moisés, o profeta, que fez grandes coisas por Deus, em nome de Deus, aquele que performou atos milagrosos de poder, nós iremos ver o relato da sua conversão. Quem aqui gosta de ouvir um testemunho, né? Pois é, nós iremos ver o relato da conversão de Moisés. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, ou na versão tradicional, na sarça, mesma coisa, uma árvorezinha, né? Então ali o anjo do Senhor apareceu para ele no arbusto. Moisés ficou admirado, pois embora o arbusto estivesse pegando fogo, envolto em chamas, né? O fogo não consumia o arbusto. Que coisa espantosa, pensou Moisés.
Porque o fogo não consome um arbusto? Preciso olhar isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios, levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz mel e leite com fartura. Hoje, quem habita nessa terra são vários outros povos: os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios tratam o meu povo cruelmente. Agora vá, pois eu envio você até o faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Moisés então, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Moisés, eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte, que era o Monte Sinai. Você vai ver no decorrer da história que de fato eles vão adorar a Deus no Monte Sinai. Deus cumpre as suas promessas, né? Então Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou até vocês, eles perguntarão: qual é o nome desse Deus? O que eu devo dizer, Deus? E o Senhor respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Essa é uma das passagens mais emblemáticas, traumáticas, interessantes que você pode ler em todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, em toda a narrativa bíblica. Nós estamos vendo aqui o relato da conversão de um cara chamado Moisés, o profeta de Deus. Quando nós formos falar com as pessoas a respeito da nossa fé, nós não devemos dizer apenas no que acreditamos. A gente precisa dar o nosso testemunho. Como é que a gente chegou nesse lugar de crer em Deus? Nós não simplesmente precisamos empurrar a goela abaixo das pessoas a nossa crença. Nós precisamos conversar com as pessoas, ganhar as pessoas para a gente, conversar com elas, não ter medo de nos envolvermos com os dilemas e as crises e os problemas das pessoas, porque o mesmo Deus que fez uma obra na nossa vida, pode fazer uma obra na vida daquela pessoa. Mas se aquela pessoa não ouvir o nosso testemunho, ela não tem nada, ela não vai entender por que nós cremos do jeito que cremos. E essa passagem que nós lemos aqui é uma passagem muito famosa, sabe por quê? Porque nós acabamos de falar que nós temos que dar o nosso testemunho para as pessoas, não é verdade? E o que nós estamos lendo aqui é o testemunho do Moisés. É como se ele tivesse feito um post no Instagram e compartilhado na legenda como é que Deus o encontrou. E Deus, através da sua palavra, quer nos encorajar também a conhecermos a esse Deus verdadeiramente. Deus é o Deus dos pais de Moisés. Deus é o Deus de Abraão, antepassado de Moisés. Deus é o Deus de Isaque, antepassado de Moisés. E Deus é o Deus de Jacó, antepassado também do Moisés. Tanto que Deus se mostra para Moisés, e Moisés sabia que ele estava diante de Deus, mas ele não conhecia esse Deus. E existem 3 passos que todos nós precisamos passar para que de fato encontremos a Deus, que nós tiramos aqui da história de Moisés. 3 passos. O primeiro é uma experiência traumática. Uma experiência traumática. Versículo 2, leia comigo com atenção. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou e ficou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Isso é uma experiência traumática, né? Imagina você estar vendo um negócio pegando fogo, que nem o Nabucodonosor, quando olhou os 3 amigos na fornalha, eles estavam pegando fogo, mas o fogo não tinha poder sobre eles.
Imagina uma experiência traumática dessa, né? Tanto que o Moisés vai dizer no versículo 3, que coisa espantosa. Talvez nós iríamos fazer um vídeo e mandar para o sensacionalista, né? Olha que maravilha, que coisa espantosa. Porque o fogo não consome um arbusto, eu preciso marocar, né? E ver de perto. Moisés, meus irmãos, ele era um pastor. O local de trabalho de Moisés era no deserto. Muito provavelmente ele já tinha visto vários incêndios. Porque na vegetação ali do deserto, na vegetação de um lugar muito árido, é isso que acontece. A folhagem seca pega fogo. Os incêndios são causados aqui na a Mata Atlântica, toda hora tem incêndio, as temperaturas são muito altas, o ambiente é extremamente propício. Não era a primeira vez que Moisés estava olhando um arbusto pegar fogo, não é mesmo? Mas então o que acontece? Algo chamou a atenção dele, porque o arbusto não queimava. O arbusto não queimava. Ele pegava fogo, mas não se consumia. E ele disse: eu preciso ver de perto. Essa palavra é uma palavra que não é tão fácil de traduzir, mas ela quer dizer mais ou menos no hebraico: eu tive que parar o que eu estava fazendo para ir olhar. Ou seja, a rotina de Moisés, ela foi interrompida. Aquela experiência foi tão traumática para ele, aquela experiência foi tão diferente para ele, que ele teve que parar tudo o que ele estava fazendo e ir conhecer a Deus, porque ele não sabia que Deus estava lá, mas Deus já estava esperando ele. Então Deus teve que trazer Moisés para uma experiência que chamou a atenção dele brutalmente, disruptou totalmente o pensamento dele, para que ele tivesse a sua viagem interrompida. Imagina só se Moisés tivesse dito assim: uma sarça pegando fogo e não se consumindo, mas quem liga, eu estou sendo pago é para cuidar de ovelha, vou-me embora. Nós nunca teríamos ouvido falar de Moisés, né? Se essa fosse a atitude dele. Não, o meu sogro, né? Pô, funcionário do teu sogro é osso, né? Ele está me pagando aqui, é para eu cuidar de ovelha. Não, eu vou me embora. Você nunca ia ouvir falar de Moisés. Mas ele então disse que precisava ver aquilo de perto. E o princípio aqui, gente, que eu quero dizer para vocês, isso aqui é a sabedoria de Deus para a sua vida. Sabe aquela pessoa que não compartilha da sua fé, não quer ouvir você falando da fé? Sabe o que geralmente acontece com esse tipo de pessoa? Essas pessoas não vão encontrar a Deus, a não ser que algo extremamente traumático aconteça. Você conhece alguém que foi buscar a Deus depois da dificuldade? Você conhece alguém que foi buscar a Deus? Você conhece alguém que começou a cogitar nas coisas de Deus depois da dificuldade? Esse é o princípio que nós aprendemos em toda a Bíblia. As pessoas não vão querer saber de Deus, a não ser que algo extremamente traumático aconteça na vida delas. E quando isso acontece, as pessoas param para pensar. Moisés viveu então esse evento traumático, que para ele, um homem que viveu há milhares de anos atrás, era uma coisa extremamente nova. Ele queria ver o que estava acontecendo, porque aquilo não se encaixava naquilo que ele já havia experimentado antes. Sabe qual é a sabedoria de Deus para a sua vida nesse momento? Todo mundo é ateu, todo mundo é relativista, todo mundo é hipócrita. Lembra das categorias de 2 domingos atrás? Tem um ateu, que é o relativista. Não, Deus, eu sou a minha própria religião, eu tenho a minha espiritualidade, né? Tem o hipócrita, que é aquele cara que vai assistir banheira do Gugu depois da Santa Missa, né? Eu vou assistir a banheira do Gugu. E tem os dois, o relativista e o ateu. Então todo mundo é ateu e todo mundo é relativista, todo mundo é o hipócrita, até que você passe por uma experiência traumática que não se encaixa naquilo que você já experimentou antes, e você começa a pensar na vida, e você começa a pensar em Deus, e você começa a categorizar, e você começa a refletir, e você começa a perder noites de sono. Sabe aquele parente que você tanto ora a Deus para Deus falar com ele? Cuidado, você não sabe o que Deus pode fazer com ele, né? Eu conheço uma história de uma irmã que ela orou tanto pelo marido dela. Não, eu tenho que orar pelo meu marido, e Deus vai fazer uma obra na vida dele. E Deus fez uma obra na vida dele. Ele nem queria saber dela. Aí ele se acidentou e ficou em estado semi-vegetativo. Quem é que foi cuidar dele?
Chuta aí. É uma experiência traumática. Todo mundo é ateu, todo mundo é hipócrita, todo mundo é relativista, até que você passa por uma experiência traumática e você começa a questionar. Sabe qual? Então, por exemplo, no caso dessa irmã, que eu estou falando aqui a história, o marido dela sofreu um acidente que ficou no estado semi-vegetativo. Foi o arbusto em chamas na vida daquela mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para Moisés foi o arbusto em chamas na prática. Para essa irmã foi o acidente do marido dela. Sabe qual pode ser o arbusto em chamas na sua vida, que é uma experiência traumática, que não se encaixa na sua experiência de vida? Um câncer. Você sabia que as pessoas têm câncer? Você sabia que você pode ser o próximo? Ou eu? Ai, pastor, isola, né? Não adianta fazer isso, tá? Porque às vezes você vai levar Deus a sério quando isso acontece. Sabia disso? Às vezes o arbusto em chamas da sua vida é uma traição. Às vezes o arbusto em chamas da sua vida é uma demissão, e você perde o emprego que era o sustento da sua família. Às vezes o arbusto em chamas da sua vida é a morte de um ente querido. E geralmente quando isso acontece, você questiona: meu Deus, o que está acontecendo? E você começa a buscar respostas em Deus. E você pela primeira vez em muito tempo, você começa a pensar em Deus. E depois de tanto tempo, você não lembrava de Deus, e de repente você passa a lembrar de Deus, e você começa a clamar pelo nome de Deus, e Deus me dá uma resposta. O que acontece? Deus aparece. Deus aparece, assim como Ele apareceu para Moisés. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que nós muitas vezes conheçamos a Deus verdadeiramente é uma experiência traumática. Pode ser um câncer, pode ser a morte de um ente querido. Tudo isso são arbustos em chamas. Muitas vezes é uma traição, muitas vezes é uma demissão. Você questiona a Deus, e o que acontece? Deus aparece para você. E essa é a segunda situação. Então a primeira situação é uma experiência traumática, para você que está anotando. E a segunda experiência é uma revelação grandiosa. É uma revelação grandiosa. Esse é o segundo passo para você conhecer a Deus. Em primeiro lugar, uma experiência traumática. Em primeiro lugar, uma experiência traumática. Em segundo lugar, uma revelação grandiosa. Você já parou para pensar o porquê que Deus se revela para Moisés como um fogo? Você já parou para pensar o porquê que Deus se revela para Moisés como um fogo? Você já parou para pensar por que a Bíblia chama Deus de fogo consumidor? Você já parou para ter esse tipo de pensamento? Todo fogo, gente, precisa de elementos para funcionar. Você sabe disso. Precisa de oxigênio, precisa de algum tipo de combustível. Precisa de um carvão, precisa de uma gasolina, precisa de um querosene, precisa de alguma coisa. Se você coloca a gasolina dentro de uma lamparina, como faziam os maias e os astecas, né, antigamente. Se você coloca isso e você coloca o fogo ali, uma hora que aquele combustível termina, a lâmpada se desliga, a lâmpada se apaga. Mas o fogo do arbusto não precisava de combustível, ele era autossuficiente. O fogo do arbusto precisava de combustível, gente, para ficar queimando? Sim ou não? Não precisava, né? Ou seja, ele era autossuficiente. Obviamente que isso era um milagre, né? E o que isso está simbolizando, gente? Isso está simbolizando que quando Moisés pergunta para Deus e diz assim: Deus, quando eu chegar lá no teu povo e eu vou perguntar, e eles vão perguntar: quem enviou você? E Deus responde: eu sou o que sou. O eu sou o enviou. A tradução dessa expressão é uma expressão hebraica extremamente difícil, que não tem uma tradução no português tão fácil assim. Mas no original, uma tradução literal significa simplesmente o verbo to be, o verbo ser. O verbo ser. Então, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim: o ser te enviou. O verbo ser. E o que Deus está fazendo aqui, gente, é se revelando de forma grandiosa. Depois da experiência traumática que Moisés teve ao ver aquele arbusto pegando fogo, mas ele não se consumia, e isso chamou profundamente a sua atenção.
Agora, Deus fala com ele e diz assim: o ser te enviou. O verbo ser te enviou. Obviamente que Moisés nunca tinha ouvido falar disso. Quando ele falava com o sogro dele dizia assim: olha, o meu nome é Jetro, e eu, Jetro, mando você cuidar das minhas ovelhas. Olha, eu sou a sua esposa, e eu, a sua esposa, mando, Azenate o nome dela, e eu, a sua esposa, mando você. Joquebed, não, estou trocando as histórias. Zípora, Zafenate era mulher de José, gente, tá? Então desfaz essa heresia aí, tá? Porque eu estava lendo José essa semana também. Vamos lá, gente, em nome de Jesus. Zípora de Moisés, Zafenate de José. Então o que acontece? Vamos lá. Moisés tinha tido aquela experiência com o seu sogro, com a sua mulher, com todas as pessoas que ele conhecia antigamente na vida pregressa dele, quando ele fazia parte da corte do faraó. E o faraó dizia: olha, eu, faraó, te digo, faz isso e tu faz. Olha, eu que sou tua mãe, que era filha do faraó, a mãe de criação dele, eu mando você fazer isso e você faz. Mas agora ele está diante do eu sou. E o eu sou diz para ele: olha, o eu sou te enviou, o ser te enviou. Deus está se revelando para Moisés de forma grandiosa. Ele está dizendo assim: olha, Moisés, eu não dependo de nada. Está vendo esse fogo que não precisa de combustível? Eu sou esse fogo que não precisa de combustível. Nada me criou, Moisés, ninguém me criou. Quando você pensa que Deus é infinito, talvez seja um pouco mais fácil de entender, né? Um pouco mais fácil de entender. Deus é infinito, meu Deus, Deus é infinito. Agora, quando você começa a pensar que Deus não teve um início, aí é uma história completamente diferente. A sua cabeça começa a derreter. Você já parou para pensar que Deus nunca teve um início? Você já parou para pensar que Deus não tem uma causa? Ele é a causa de tudo. Você já parou para pensar que ninguém criou a Deus? Porque se alguém tivesse criado a Deus, Deus seria dependente desse ser que o criou. Isso é uma conclusão lógica, não é verdade? Ninguém criou a Deus. Deus é o fogo que queima sem precisar de um combustível. Ele diz para Moisés, e ele diz para cada um de nós aqui nessa noite: eu não dependo de nada. Vocês é que dependem de mim. Eu não dependo de vocês. Eu não dependo do dinheiro de vocês. Eu não dependo do dízimo de vocês. Eu não dependo dos dons e talentos de vocês. Vocês dependem de mim. Vocês precisam de mim. E vocês precisam de mim desesperadamente. Deus se revela para nós e diz assim: olha, eu estou no coração de cada molécula. Eu estou no centro de cada célula. Eu sou aquele que segura tudo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus segura todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador de tudo aquilo que existe. E você vai entrando nesses conceitos filosóficos que nós lemos nos evangelhos, né? Quando João diz: olha, sem ele nada do que foi feito se fez. O que ele está querendo dizer é que Deus está no centro de cada molécula. Deus está no centro de cada célula. Deus está segurando todas as coisas. Ninguém o criou. Ele não tem início. Ele também não tem fim. Atos capítulo 17, versículo 28, Paulo diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você já parou para pensar na loucura que foi Jesus ser crucificado? Eu quero que você entre numa viagem, como eu digo para minha esposa, uma elucubração filosófica aqui. Imagina só o Senhor do Universo, a palavra de Deus sendo crucificada naquela cruz. As pessoas dizem: não, Deus foi morto, né? Isso seria impossível, porque Jesus é a causa de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que ia acontecer se Jesus na cruz do Calvário fosse Deus sendo morto? Tipo assim, Ele morrendo literalmente. Os soldados que o mataram iriam desintegrar, porque aquele mesmo Jesus que estava sendo pendurado no madeiro era aquele que estava sustentando a vida dos soldados que o mataram. Se Jesus morresse na cruz do Calvário e Deus tivesse deixado de existir, a cruz que o segurava iria desintegrar e desaparecer, porque a palavra de Deus, que é Jesus, era aquele que sustentava a própria existência da madeira. É isso que ele está querendo dizer.
Em Cristo nós existimos, nós somos e nos movemos. Essa é uma revelação gloriosa de quem Deus é. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não pede nossas esmolas. Nós precisamos dele, e nós precisamos dele desesperadamente. Além disso, o próprio Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5: sim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todos vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Sabe por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Então Moisés teve uma experiência traumática com Deus, mas agora Deus está revelando a si próprio a Moisés de uma forma grandiosa, de uma forma completamente nova. Será que você conhece alguém que é desapontado com Deus, gente? Alguém que diz assim: não, eu não posso acreditar num Deus que permitiu tanta atrocidade no mundo, né? Não, eu não posso acreditar num Deus que permitiu que isso acontecesse com a minha família. Não, eu estou decepcionado com Deus, Deus levou o meu filho. Geralmente essas pessoas que estão desapontadas com Deus, elas não conseguem crer em Deus, e quando elas explicam o que elas não concordam com Deus, a minha resposta para essas pessoas, de 4 de 5 vezes, por assim dizer, é que eu digo assim: que maravilha, eu também não creio nesse Deus. O Deus que decepciona as pessoas geralmente não é o Deus da Bíblia. As reclamações que as pessoas fazem a respeito de Deus não são reclamações verdadeiras, são premissas falsas. O Deus da Bíblia é muito mais complexo do que as caricaturas que a cultura faz a respeito dele. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é ira e Deus é amor ao mesmo tempo. Isso é uma personalidade extremamente complexa, né? Deus, ao mesmo tempo que ama muito, ele se ira muito ao mesmo tempo. E inclusive ele se ira porque ele ama. Se você ama bebês, você odeia o aborto. Isso é uma conclusão lógica. Agora aqui no Brasil parou de ter lógica na sala de aula, né? Então você tem que ter uma conclusão lógica. Se você ama bebês, você vai odiar o aborto, é ou não é verdade? E é isso? Se você ama a justiça, você vai odiar o roubo. Isso é uma característica complexa do caráter de Deus. Nós não podemos nos comunicar com esses atributos de Deus. A teologia chama isso de atributos incomunicáveis. Tudo certo. As pessoas não conhecem esse Deus. As pessoas não conhecem a complexidade de Deus. As pessoas não conhecem quem Deus é. Então quando elas dizem que elas não concordam com Deus, estão decepcionadas com Deus, elas estão falando de alguém que elas não conhecem. O Deus da Bíblia é um Deus bem mais complexo do que a caricatura que a TV Globo pinta de Deus. Quanto menor o seu relacionamento com o Deus bíblico, preste atenção nisso, quanto menor o seu relacionamento com o Deus bíblico, menos chance você tem de conhecê-lo de fato. E vice-versa também ao contrário. Então, em primeiro lugar, Moisés teve uma experiência traumática com Deus, que o levou a conhecer a Deus. Em segundo lugar, Deus se revelou de forma grandiosa para Moisés, e isso levou Moisés a conhecê-lo de fato. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você já teve uma experiência traumática com Deus? Você já conheceu a Deus grandiosamente? Você conhece quem Deus é? Ou você só conhece Ele de ouvir falar? Não, pastor, eu vou na escola bíblica, né? Eu ouço lá o coach falando de Deus. Não, eu não perguntei se você ouve o coach falando de Deus. Eu perguntei se você conhece a Deus. Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus? Qual foi a última vez que você levantou as suas mãos para o céu e contemplou a majestade de Deus? Nós não conhecemos a Deus. Talvez essa seja a maior fraqueza da igreja evangélica hoje, né? A igreja evangélica entrou numa lombra de gospel, não sei o quê. E a gente está muito confortável. Se você perguntar para a pessoa o que é o caráter de Deus, se eu perguntar para você, Dani, o que é o caráter de Deus? O que é a santidade de Deus? O que é que deixa Deus distinto da cultura? Um Deus complexo como o Deus da Bíblia, que ordenava que cidades inteiras fossem destruídas e dizimadas, mulheres e crianças inclusive. Será que você conhece esse Deus? O Deus que dizia: não deixe que um burro saia vivo dessa cidade. E as pessoas não entendem o caráter de Deus e começam a falar coisas de quem elas não conhecem. Esse é o Deus que nós queremos apresentar para as pessoas. Porque, em primeiro lugar, Moisés teve uma experiência traumática com Deus que o levou a conhecer a Deus.
E mais uma vez, essa experiência traumática pode ser um câncer, pode ser uma demissão, pode ser uma traição, pode ser um divórcio doloroso. E depois Deus se revela a Moisés de forma grandiosa. E eu perguntei para você se você conhece a Deus de forma grandiosa, né? Você fala com Deus, você tem relacionamento com Ele. E por último, uma crise pessoal. Uma crise pessoal. O fogo, meus irmãos, é um elemento extremamente fascinante e bonito. Quantos de vocês, quando eram crianças, ficavam brincando com fósforo, né? Acho que todo mundo tem essa experiência. O fogo é um elemento fascinante. O fogo é um elemento que nos leva ao fascínio. A gente fica olhando para o fogo. Às vezes a gente fica diante de uma fogueira. Quem aqui já foi num acampamento, né? Está no acampamento lá e tem a noite da fogueira. E às vezes não precisa ter nenhuma programação. A gente só fica ali vendo aquele fogo, pegando fogo, e a gente fica completamente embasbacado. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem um fascínio pelo elemento fogo, mas ao mesmo tempo em que o fogo é algo fascinante e belo, o fogo também é perigoso e mortal. E sabe quem é que é assim também? O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ao mesmo tempo em que Ele é um fogo consumidor, belo e fascinante, porque Deus é a raiz e o fundamento de toda a beleza, Deus também é extremamente perigoso e mortal. O Deus bíblico. Veja o versículo 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés, aqui estou eu, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Ou seja, se você está andando na rua e você vê uma placa de advertência, é porque você vai entrar numa área perigosa, não é mesmo? Então Deus o advertiu: tira as tuas sandálias, porque você está pisando numa terra santa. Eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque e do seu pai Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Moisés teve a instantânea noção de que ele estava na presença de um Deus santo. Ele sentiu que algo não estava certo. Ele sentiu que a presença daquele Deus era algo ameaçador para ele. Esse é o Deus da Bíblia. Alec Montier, um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, quando ele vai comentar essa passagem, ele diz assim: a santidade de Deus é aquela parte da sua natureza que é perigosa para pecadores como você e eu. Vou repetir: a santidade de Deus é aquela parte da sua natureza, ou seja, da natureza de Deus, que é perigosa para pecadores como eu e como você. Você já parou para pensar o que um Deus santo faz com você? Você já parou para perguntar o que um Deus bom faz com você? Porque você não é bom, né? De ontem para hoje você já teve pensamentos bem selvagens e bem errados. E o que um Deus santo faz com alguém como você, sendo que Ele conhece os teus pensamentos? Você sabe que Deus é infinitamente bom. Deus é a fonte de toda virtude e toda beleza moral. O que Ele faz com gente como eu e como você, que não somos perfeitos e que não somos belos moralmente? É isso que Alec Montier quer dizer quando ele diz que a santidade de Deus é aquela parte da natureza dele que é perigosa para pecadores como eu e como você. Calvino, na abertura das suas institutas, ele vai dizer o seguinte: olha, nós nunca sabemos quem nós somos antes de sabermos quem Deus é. Quer ver um exemplo disso? Isaías, capítulo 6, depois você lê na sua Bíblia aí, capítulo 6 de Isaías. Ele tem uma visão da antessala do céu e ele vê que Deus está sentado no seu trono, alto e sublime. E a orla do seu manto invade todo o templo, e serafins estão por todo lado, eles cantam o trisságio angelical: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é levada a um grau superlativo, porque se Deus fosse somente santo, só significaria que Deus é santo. Se Deus fosse santo, santo, significaria que Deus é mais santo do que outros. Esse é um recurso da literatura hebraica, quando a pessoa repetia 3 vezes a mesma palavra, tanto que Jesus dizia: em verdade te digo. É ou não é verdade? Em verdade, em verdade. Jesus estava enfatizando uma informação.
Na nossa literatura nós usamos o negrito, né? Ou então o marca-texto, o itálico. Nós usamos recursos da linguagem para dar ênfase em alguma informação. Naquela época não tinha máquina de datilografar, não sei se os irmãos sabem. Então, os hebreus, eles usavam uma retórica, um recurso retórico, que era a repetição. Então, quando Isaías mostra o que estava acontecendo no céu, ele diz assim: santo, santo, santo. Quando ele repete 3 vezes, ele está elevando aquela sentença ao grau superlativo, dizendo assim: Deus é o ser mais santo do universo, e todos os seus atributos são santos. O seu caráter é santo, a sua ira é santa, o seu amor é santo. E quando Isaías vê quem Deus é, e aqui eu estou falando de Isaías, que é muito mais crente do que qualquer um de nós, não é verdade? Isaías era um profeta. Isaías, se espera de Isaías que ele fosse alguém mais santo que as outras pessoas de Israel. Mas quando Isaías se depara com a santidade de Deus, ele profere um oráculo de maldição contra ele mesmo, porque ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Você vai concordar comigo que Isaías não xingava, né? Ele era o profeta dos profetas. Mas diante dos homens, você pode até ser alguma coisa, mas quando você se compara com Deus, você não é nada. Quando Isaías se comparava com os seus pares ali da Judéia, ele poderia dizer assim: não, eu realmente tenho lábios puros, eu não falo palavrão, eu sou o mais santo de todos. Mas Isaías estava se comparando com o próprio Deus, e ele profere um oráculo de maldição contra ele próprio. Ele diz assim: ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou morador numa cidade onde as pessoas têm impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Literalmente Isaías estava dizendo: eu estou desintegrado, eu estou desfeito. Porque é isso que acontece quando nós temos uma experiência com o Deus bíblico. Ele nos ameaça, e somente quando nós conhecemos quem Deus é, como dizia Calvino, nós podemos conhecer quem nós somos de fato. Meus irmãos, a nossa cultura, aqui em São Luís do Maranhão, você acha que alguém vai querer um Deus assim? Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse é o único Deus que pode te salvar. Porque a santidade de Deus é perigosa. Você já parou para pensar nisso? Por que a santidade de Deus é perigosa? Por que a santidade de Deus nos humilha? Quantos de vocês têm algum parente muito brilhante aí? Você deve ter um primo que passou em medicina em menos um lugar, tipo, depois do primeiro, né? Antes do primeiro, melhor dizendo. A pessoa é muito brilhante, aí a gente diz assim: ainda bem que não é meu primo, né? Porque senão mamãe ia dizer assim: olha, o teu primo já passou em 15 vestibulares, e tu não passa em nenhum. Se você é uma pessoa que canta, e você diz assim: não, eu até que sou afinadinho, né? Mas aí você, de repente, se depara do lado de uma pessoa que canta muito melhor do que você. Como é que você vai se sentir? Você começa a questionar até a sua existência. Meu Deus, eu não canto nada, né? Não, eu sei jogar um dominó. Aí você vai lá com um campeão mundial, ele te humilha, ele te manda de volta para a idade da pedra. Não, eu sei fazer aqui uma conta. Aí você encontra um PhD de matemática. Não, eu até que sou bonitinho, né? Aí você aparece, as mulheres, geralmente acontece isso com as mulheres. Não, eu sou bonita, eu passo uma maquiagem aqui. Aí você se depara. Ou então quando o seu esposo, vocês estão numa situação que tem uma mulher muito bonita, e vocês ficam automaticamente extremamente desconfortáveis. Você se acha até uma pessoa agradável, você se acha até uma pessoa bonitinha, mas então você se depara com uma pessoa que é objetivamente muito mais bonita do que você, e você se sente feia e humilhada. É ou não é verdade? E com todos nós isso acontece, e com Deus não seria diferente. Deus é tão perfeito, Deus é tão puro, Deus é tão santo que Ele se torna horrível. Sabe por quê? Porque quando esse Deus santo, puro e perfeito chega perto de nós, Ele nos torna impuros, Ele nos torna imperfeitos e Ele nos torna feios. E nós não queremos estar na presença de um Deus assim. É por isso que Isaías disse: ai de mim. Quando Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa, e o Pedro disse o que para Jesus? Pedro era judeu, né? Os judeus são conhecidos por serem exímios fechadores de negócios, empreendedores natos. Se eu fosse o Pedro, eu dizia assim: Jesus, eu só preciso que tu venha nessa praia uma vez por mês,
Tu só me diz onde botar a rede e a gente racha esse lucro 50-50, né? Mas não foi isso que Pedro fez. Você sabe o que Pedro falou para Jesus? Depois que Pedro viu que ele tinha feito aquela pesca maravilhosa, Pedro disse assim: afasta-se de mim. Vai embora, Jesus. A tua santidade é demais para mim. Essa é a nossa reação quando nós estamos diante desse Deus. Quando nós estamos na presença dele, nós nos sentimos humilhados, nós nos sentimos horríveis. Todos os enganos que nós temos a respeito de nós mesmos, que nós somos bonzinhos, não, eu dou minha oferta, né? Não, eu dou o dízimo. Todas essas mentiras vão por água abaixo. Todos os nossos enganos vão por água abaixo. E quando nós estamos em crise, isso devasta o nosso psicológico. Isso nos deixa profundamente traumatizados. E esse encontro com Deus nos leva para uma crise pessoal. Porque agora você para de se comparar com um criminoso lá em Pedrinhas e você começa a se comparar com o Deus 3 vezes santo da Escritura. Mas ao mesmo tempo que esse Deus é traumático, Ele é o único Deus em todas as histórias de todas as divindades, tanto o Deus verdadeiro como as divindades pagãs, que é um Deus que mostra a sua graça e a sua misericórdia. Vocês estão prontos para a parte boa do sermão? Amém? Vocês estão prontos para a parte boa do sermão? Então, meus irmãos, a maioria das pessoas foi infectada com a visão do nosso mundo consumista. O que o mundo consumista diz? Você pode escolher aquilo que você quiser e você pode escolher o produto que você quiser. Não é assim que nós pensamos hoje em dia na nossa sociedade? O cliente é que manda, né? Beleza, mas isso não se aplica ao reino de Deus. Obviamente que isso é uma mentira quando se trata de Deus. As pessoas dizem assim: não, para mim, Deus é isso. Deus não vai condenar o pecado, porque Deus é o amor, né? Não é assim que as pessoas da cultura dizem? Eu não acredito num Deus que manda as pessoas para o inferno. Essa é a minha concepção de Deus. Como se ela tivesse o direito de fazer isso, né? Uma criatura que veio do pó da terra, desafiando o Deus eternamente santo. Em outras palavras, se você diz assim, as pessoas dizem assim: não, para mim Deus é isso. Ou então, para mim Deus é luz, Deus é uma energia. Para mim Deus é amor. E quando ele quer dizer que Deus é amor, ele está dizendo assim: Deus é um libertino, safado que nem eu. Não é isso que as pessoas querem dizer quando elas dizem isso? Não, porque Deus não vai mandar ninguém para o inferno, toda forma de amor é válida, né? Deus não é amor? O que ela está querendo dizer é: para mim eu quero um Deus que seja sem vergonha que nem eu, adúltero, promíscuo, que vê pornografia e adultera. Não é isso que ele está querendo dizer? Para mim Deus é amor, né? Em outras palavras, se para você Deus é isso, você apenas está criando um Deus que é a sua cópia. Um Deus que nunca lhe contradiz, um Deus que nunca vai contra suas vontades. É o que, gente? É um ídolo, né? Um Deus que só faz o que você quer é o seu ídolo, é a sua imagem e semelhança. Em outras palavras, como é que um Deus assim vai te ajudar? Um Deus que faz tudo o que você quer. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Seu filho faz tudo o que você... Se você deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer, ele vai ser alguém na vida? Ele vai se dar bem na vida? Às vezes a melhor coisa que você vai fazer pelo seu filho é dar uma coça nele, né? É ou não é verdade? Disciplinar ele, submeter ele psicologicamente, mostrar para ele quem é que manda na casa e que a gente está fazendo isso para salvar a alma dele. Como é que um Deus que faz tudo o que você quer vai te ajudar? É apenas você. Então como é que você sabe que você de fato conheceu o Deus verdadeiro, gente? Como é que você sabe que depois de uma experiência traumática, depois de uma revelação gloriosa e depois de uma crise pessoal, como é que você pode saber que de fato você conheceu o Deus verdadeiro? Versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu: eu estarei contigo, Moisés, e esse é o sinal que eu sou aquele que te envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Êxodo capítulo 33, Moisés diz para Deus: Deus, eu quero ver a tua face. O que Deus diz para Moisés? Tu não pode ver minha face, Moisés. Larga de coisa, né? Larga de loucura, porque nenhum homem pode ver a minha face e viver. O homem que olhar a minha face vai morrer, Moisés. E a gente acabou de aprender
que quando Moisés estava falando com o arbusto, com a sarça ardente, ele estava falando com quem? Com Deus, né? Então como é que lá no Êxodo 33, Deus diz para Moisés que ele não pode ver a face dele, que ele vai morrer, e aqui em Êxodo 3, Moisés está falando com Deus? Como é que isso pode acontecer? Por que Moisés, você já parou para pensar, por que Moisés não foi consumido? Por que Moisés não foi consumido? Por que ele não morreu instantaneamente? Por que ele não foi fulminado na presença de Deus? Por que isso aconteceu? Você já parou para pensar nisso? E a resposta está em uma figura enigmática que nós vemos no versículo 2. Leia o versículo 2 junto comigo. Ali, quem, gente? O anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Mas no resto da passagem, não é o anjo do Senhor que fala com Moisés, é o próprio Deus. Então, em uma parte da passagem, você tem o anjo do Senhor falando com Moisés, e na outra parte da passagem, você tem o próprio Deus falando com Moisés. Afinal de contas, quem é quem nessa história? Pois é, gente, é assim que funciona no Antigo Testamento. A resposta está nessa figura enigmática chamada o anjo do Senhor. Não um anjo do Senhor, como Gabriel ou Miguel, que são relatos bíblicos mais conhecidos, mas o anjo do Senhor. Mais uma vez, Alec Montier, falando a respeito dessa passagem, um dos maiores comentaristas do Antigo Testamento, ele fala a respeito dessa passagem, ele diz assim: essa figura, esse anjo do Senhor, sempre aparece na história quando Deus quer se aproximar de alguém sem destruir esse alguém. Então, quando Deus queria se aproximar de um ser humano sem matar ele, porque a pessoa que olha a face de Deus vai morrer, né? Mas toda vez que Deus queria se aproximar de alguém sem matar essa pessoa, ele enviava um anjo do Senhor. Mais uma vez, também em Êxodo, Moisés está teimando com o Senhor. Moisés está tendo uma discussão com o Todo-Poderoso, e ele diz assim: Deus, o Senhor precisa ir adiante do teu povo. Se o Senhor não for conosco, Deus, não nos faça subir desse lugar. E o que Deus diz para Moisés? Eu não vou com vocês, porque se a minha presença for no meio de vocês, eu vou destruir vocês, porque vocês são um povo desobediente, e eu vou matar vocês. E depois Moisés diz assim: não, Senhor, mas tu precisas ir conosco. Se o Senhor não for com esse povo, apaga o meu nome do livro da vida. Então você tem Deus dizendo: não vou no meio desse povo, porque vocês são um povo de dura serviço, e eu vou acabar com a raça de vocês, e da tua descendência, Moisés, eu farei uma nova nação. E Moisés então vai interceder em favor do povo: não, Deus, vem com a gente, por favor, não nos abandona, vem com a gente, que a tua presença esteja no nosso meio. Então o que Deus diz? Ah, é, Moisés, tu quer que eu vá contigo? Então eu vou mandar quem? O meu anjo na tua frente. Eu vou mandar o meu anjo na tua frente. Já que se eu for na tua presença do povo, eu vou destruir vocês, então eu vou mandar o meu anjo na tua presença. E quando você vai ler a narrativa do Êxodo, quando eles saem da frente, quem que está na frente do povo? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Em outras palavras, Alec Montier, o anjo do Senhor, em outras palavras, é a manifestação misericordiosa de Deus no meio dos pecadores. Se Deus aparecesse agora aqui, todos nós estaríamos mortos, sem exceção. Deus nem precisaria descortinar sua Shekinah, sua glória. A presença dele aqui esmagaria todos nós. Em hebraico nós chamamos isso de kabod ou kavod, que é o peso de Deus, é aquilo que deixa Deus pesado. The weightiness of God, o peso de Deus. Esse Deus, não precisando de nós, se aproxima de nós, não para nos destruir, mas para nos conduzir. Louvado seja o seu santo nome.
esse anjo do Senhor é a manifestação misericordiosa de Deus no meio de pecadores. É a maneira de Deus andar no meio dos seres humanos sem destruí-los. O Alec Montier, quando ele está comentando essa passagem, ele vai dizer assim: quem seria essa pessoa, né?